Olá, tudo bem? Vamos mais a uma aula. Hoje eu vou estar apresentando a aula número 4 do nosso curso de releituras. E hoje o nosso tema, o nosso artista trabalhado vai ser a Tarsila do Amaral. Então, eu vou estar falando um pouquinho da Tarsila do Amaral, da vida dela, algumas artes, e logo na sequência eu vou estar fazendo uma releitura aqui das obras, de alguma obra dela aí, que é muito bem trabalhado nas escolas. Então, esse curso ele faz parte do estágio supervisionado do ensino médio EJA e projetos da fase 1, 2019, e eu sou a Rosimeire Luiza da Silva, meu RU é 2803196. Então, vamos lá para o nosso curso de leitura. Primeiro eu vou contextualizar e depois nós vamos para a prática. Tarsila do Amaral, nascida em 1º de setembro de 1886, em Capivari, interior de São Paulo. Era filha de José Estanisaulo do Amaral, filho de Lídia Dias de Aguiar, e neta de José Estanisaulo do Amaral. Em virtude da imensa fortuna acumulada nas fazendas do interior, que os pais dele eram milionários, né? Então, seu pai herdou a fortuna e diversas fazendas onde Tarsila e seus 7 irmãos passaram a infância. Desde criança, fazia uso de produtos importados, francês, e foi educada conforme o gosto do tempo. Então, sua primeira mestra, a belga Emilie Maria van Verbermerk de Edmond, ensinou-lhe a ler, escrever, bordar, falar inglês. E sua mãe passava horas no piano se cantando histórias dos romances que lia às crianças. E seu pai recitava versos em francês retirados dos numerosos volumes da sua biblioteca. Então, Tarsila do Amaral nasceu num berço de ouro. Os pais herdou aí uma milionária, uma herança aí muito boa, e eles eram os milionários da época. Então, por conta disso, Tarsila do Amaral estudou em São Paulo, em colégio de freiras do bairro Santana e o colégio Sion, então um colégio caro. Contemplou os estudos em Barcelona, na Espanha, e no colégio Sacra Coelho. Ao chegar na Europa em 1906, casou-se com o médico André Teixeira Pinto, seu noivo. Rapidamente, o primeiro casamento de Tarsila Amaral chegou no fim. A diferença cultural do casal era grande. O marido se opunha ao desenvolvimento artístico de Tarsila do Amaral, já que ela era conservadora, e para os homens da época, a mulher só deveria cuidar do lar. Revoltada com essa imposição, ela se separa, mas só conseguiu a anulação do casamento anos depois. Com ele, né, nesse casamento, ela teve uma única filha, a menina Dulce, nascida no mesmo ano do casamento. Tarsila se separou logo após o nascimento da filha e voltou a morar com os pais na fazenda, levando Dulce. Início de carreira, ela começou a aprender a pintar em 1917, com Pedro Alexandrino Borges, e mais tarde estudou com o alemão Georg Fischer Elpons. E em 1920, ela viaja para Paris e frequenta a Academia Julian, onde desenhava nus e os modelos vivos intensamente. Também estudou na academia de Emília Renard. Apesar de ter tido contato com novas tendências e vanguarda, Tarsila do Amaral somente aderiu às ideias modernistas ao voltar ao Brasil.
em 1922, numa conferência paulistana. Então, ela foi apresentada por Anita Malfatti. Aos modernistas, Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, Menotti del Picha, e esses novos amigos passaram a frequentar seu ateliê, formando um grupo dos cinco, grande grupo. Em janeiro de 1923, na Europa, Tarsila se uniu a Oswaldo de Andrade e o casal viajou por Portugal e Espanha. De volta a Paris, estudou com os artistas cubistas, frequentou a Academia de Lotte, conheceu Pablo Picasso, tornou-se amiga do pintor Fernando Léger, visitando a academia desse mestre do cubismo, de quem Tarsila conservou principalmente a técnica lisa da pintura na cerâmica, que tinha influência no modelo legeriano. Então, na fase 1, que foi no Pau-Brasil, foi uma arte que ela pintou. Tarsila disse que foi em Minas Gerais que ela viu as cores que gostava desde a sua infância, mas que seus mestres diziam que eram caipiras e ela não deveria usar seus quadros. Então, ela diz: encontrei em Minas as cores que adoravam em criança. Ensinaram-me depois que eram feias e caipiras. Mas depois vinguei-me da opressão, passando para as minhas telas o azul puríssimo, o rosa violáceo, o amarelo vivo e o verde contente. Assim ela decifrava o que ela achava das cores, tá? Então essas cores, elas tornou-se uma das marcas da sua obra, assim como a temática brasileira, com as paisagens rurais e urbanas do nosso país, além de nossa fauna, flora, folclore e o nosso povo. Ela dizia que queria ser a pintora do Brasil. E em 1926, Tarsila fez sua primeira exposição individual em Paris, com a crítica bem favorável. Então, nesse mesmo ano, ela casou com Oswald. Depois do casamento, o casal passou longas temporadas na fazenda de Tarsila, onde recebiam os amigos modernistas. Então, nessa segunda fase veio a antropofagia, que ela pintou o Abapuru. Aqui, ó. Ela pintou o Abapuru na terceira fase. E em janeiro de 1928, Tarsila queria dar um presente de aniversário ao seu marido, Oswald de Andrade. Então, ela pintou o Abapuru. Quando Oswald de Andrade viu, ficou impressionado e disse que era o melhor quadro que Tarsila já havia feito. Então, chamou o amigo e o escritor Raul Bock, que também achou o quadro fantástico. E ela batizou-se o quadro de Abapuru, que significa homem que come carne humana, o antropófago. E Oswald escreveu o Manifesto Antropófago e fundaram o movimento antropofágico. A figura do Abapuru simbolizou o movimento que queria engolir a cultura europeia, que era a cultura vigente na época, e transformá-la em algo bem brasileiro, valorizando os nossos países. Então, eu tenho aqui uma releitura da Tarsila do Amaral que eu fiz. Essa releitura, ela não é parecida, mas ela lembra muito. Porque, como eu já disse, a releitura, ela não precisa ser uma cópia. Ela precisa ver o modo como você leu aquela determinada arte. E a minha releitura eu fiz nessa tela, essa tela que ela é maravilhosa para a gente estar fazendo esses trabalhos.
e eu fiz a minha releitura do meu Abapuru. Meu Abapuru, ele tá aqui bonitinho, parecido. Eu assinei, conforme eu falei, a releitura tem que assinar, eu assinei, porque foi eu que fiz essa releitura. Mas eu tenho aqui uma foto pequenininha que vai dar para ver, com base na original, que é essa daqui, ó, eu fiz a minha releitura. Então pode ver que tem diferença. Eu não fui a fundo nos traços igual lá, mas o meu Abapuru também, que é o homem que come a carne humana, ele também tá aqui, ó, despido, com a cabeça pequena, os braços longos, os cactos do cerrado, o sol escaldante, o céu azul. Então eu fiz essa minha releitura dele assim. E por falar nele ainda, né? Por exemplo, os quadros dessa fase da antropofagia são o sol poente, que é o daqui, ó. Ele tá aqui, o sol poente, ou a lua, né? No quadro, né, no lago. Então ela retratava muito essas coisas: sol, lua, cartão postal, o lago. Então a antropofagia, ela gostava de pintar essas cores que as pessoas achavam bregas e feias, ela gostava muito. Então nessa fase ela usava bichos, paisagens, paisagens imaginárias, paisagens que ela já viu, além das cores fortes, né? Então a artista Tarsila, ela contou que o Abapuru era o fruto da imaginação do seu inconsciente. Então e tinha a ver com a história que as negras contavam para ela em sua infância. Então, como ela morava numa fazenda, então ela pegou a fase que os negros da escravidão serviam. E na maioria das vezes que acontecia nesses lugares, as negras contavam determinadas histórias para os filhos do senhorzinho, né? Do senhor, da dona lá, dos donos da casa. Então as negras contavam essas histórias para ela. E ali na sua imaginação, conforme era contado, ela imaginou o seu Abapuru, um homem assim, despido, com a cabeça pequena, o cerrado ao fundo, o sol. E aí, em 1929, Tarsila fez a sua primeira exposição individual no Brasil. E a crítica dividiu-se, pois ainda muitas pessoas não entendiam sua arte. Então, nesse ano de 1929, teve a crise da Bolsa de Nova York e a crise do café no Brasil. E assim, a realidade de Tarsila mudou. Seu pai perdeu muito dinheiro, teve as fazendas hipotecadas e ele teve que trabalhar. E ela teve que separar. E aí foi quando ela separou-se de Oswaldo de Andrade. Tarsila do Amaral faleceu na cidade de São Paulo em 17 de janeiro de 1973. A grandiosidade e a importância do seu conjunto artístico a tornou uma das grandes figuras artísticas brasileiras do seu tempo. E aí, nesse tempo aí que ela estava em vida, as principais características das suas obras, né? Que ela usava cores vivas, a influência do cubismo, o uso de formas geométricas, abordagem de temas sociais, cotidiano, paisagem do Brasil, estética fora do padrão, que é o caso do Abapuru, a influência do surrealismo, a fase antropofagia. E aí na terceira fase, foi a fase social, a pintora Tarsila do Amaral expressa o mundo do trabalho, que foi quando ela pintou o quadro que nós conhecemos muito, que chama o Operário. Vou mostrar aqui, ó.
Vamos ver se dá para ver, bonitinho. Aqui, ó, os operários. Então, na terceira fase dela, né, ela pintou aqui, ó, retratou bastante operários. Quem eram os operários? Várias pessoas, negras, brancas. Então, ali ela juntou tudo, que era esses que fazia parte ali do trabalhador. Então, ela pintava, retratava muito essa parte do Brasil. Então, esse quadro, ele chama Operários, foi feito em 1933. Então, a pintora Tarsila do Amaral expressa o mundo do trabalho. Um grande número de rostos colocado lado a lado, todos sérios, nenhum sorriso, pois a preocupação não deixa lugar para alegria. Então, naquela fase ali, os operários eles estavam passando por uma fase de preocupação. Por isso que na hora que for fazer essa releitura desse quadro, não colocar expressividade de alegria e nem expressividade de bravo, porque não era essa a intenção dela. Vamos ver se dá para ver. Aqui, ó, são todos operários sérios. Dá para ver mais ou menos dá para ver. Então, todos os operários sérios. Por causa da preocupação da época, que a fase que eles estavam passando ali, e atingiu o Brasil todo, o mundo, né? Porque teve essas coisas aí. São pessoas que nos olham fixamente e nos lembram que é duro o trabalho nas fábricas, presente sobre a obra e sobre a forma de um prédio austéreos, chaminés, que todas as fábricas na época elas tinham umas chaminés, e era a época que eram as poluições aí, né? Chaminés cinzentas. Então, na época da industrial aí surgiu muitas chaminés, né? Porque eles queimavam as coisas dentro das fábricas. Estavam aprendendo ainda a trabalhar como indústria. Queimava e para algum lugar a fumaça tinha que sair, para não ficar ali entre os operários. Então ela se expandia para o céu e a poluição começou aí. Então a obra é um raro exemplo da etnia brasileira. Por isso foi escolhida para representar os museus frente ao diálogo intelectual, do pluralismo de ideias e do desenvolvimento humano e do respeito à diversidade. Então, por que nessa leitura diz que a obra ela é um exemplo da etnia brasileira? Porque, né, voltando aqui, ó, vai dar para ver um pouquinho, dá para ver que não tem só pessoas da cor clara, tem, ó, um negro mais negro escuro, tem um negro mais claro, aí, ó, conforme a mistura racial foi acontecendo, essa é a cara do Brasil. O Brasil é essa etnia de cores aqui. Dizer que brasileiro é só negro, brasileiro não é só branco, brasileiro não é só amarelo. Então nós temos essa mistura aí de cores, que até porque ela veio também, o Brasil se formou com outros povos chegando no nosso país e se relacionando com quem estava ali. Quem estava ali eram os índios, mas a partir dos índios, depois dos índios veio os outros, veio da África, veio de todos, e aí virou essa mistura toda, que é uma mistura bem legal. E Tarsila representou muito bem isso no seu quadro. Então, o quadro de Tarsila do Amaral, que é esse que eu mostrei, ele é um retrato do conjunto de operários de fábrica brasileira. Os rostos sobrepostos remetem à massificação do trabalho e às condições da vida na cidade.
e estão representadas diversas etnias, fazendo referência à migração de diferentes locais do Brasil e do mundo para as metrópoles. Foi o que eu acabei de falar, né? Que as migrações e o crescimento depois. Então, a expressão dos operários representados é a de tristeza, indiferença, tristeza, não é bravo, a expressão dele séria. Vou tentar fazer uma expressão triste. Como eu sou uma pessoa sorridente, então acho que é mais fácil. Então, uma expressão triste. Posso estar movendo um pouquinho a boca, posso deixar a boca assim meia caída, fazer um desenho assim, só não assim, assim é bravo. Então é tristeza, indiferença, né? Que a pessoa não tá ali ligando para ela. Cansaço, pode fazer um dos rostos assim, sem rir, né? Porque a gente automaticamente a gente ri, mas eu quero dizer que a expressão que for feita no desenho tem que ter tristeza, indiferença, cansaço, e representam as péssimas condições de trabalho e que estão submetidos, e a falta de perspectiva que predomina no contexto dos operários é chamado de Era Vargas. Então, tudo isso aí aconteceu naqueles momentos históricos, entrou a Revolução Industrial, a Era Vargas. O quadro, juntamente com a segunda classe acima, é uma expressão do crescimento do capitalismo no Brasil e o preço pago pelos trabalhadores para que seu êxito fosse garantido. Então, com base na leitura, explicação, nós vamos estar fazendo uma releitura do quadro Operários de Tarsília do Amaral, né? Que é dela que nós estamos falando. Como eu já fiz a do Abapuru, agora eu vou fazer os operários. Foi bem a explicação foi bem feita, como que tem que ser os rostos, o que tem no fundo. Então, a partir dessa leitura, eu vou montar a minha releitura, a minha memória já gravou como que é o quadro original, e agora eu vou fazer sem olhar, sem ter essa referência, porque senão eu vou copiar. Eu vou fazer a minha releitura sem estar olhando nenhuma base no quadro oficial. E aí a construção vai ser minha e eu posso assinar que ela é minha, mas eu assino como releitura. Então isso é releitura. As escolas, os professores têm que trabalhar assim com o aluno, fazer essa leitura de quem é o artista, onde ele nasceu, como ele viveu, onde ele estudou, obras que ele fez, e pega uma. Eu mostrei o Abapuru, a Tarsília tem várias obras, mas assim, se você quer dar ênfase a uma arte, você quer dar destaque, pega ela, igual foi feito aqui. Eu expliquei, falei como que tem que estar a expressão, e nisso você já vai, nós como mediadores, nós já vamos formando na cabeça dos nossos alunos uma pré-imagem do que ele quer passar para o quadro. Então, esse quadro, um quadro em branco, então na hora que você for falando, na explicação, já lança a proposta. Depois dessa explicação, nós vamos fazer uma releitura. E disso que eu acabei de ler, vocês vão passar para esse quadro aqui, ou a sulfite, normalmente nas escolas é sulfite, mas se for uma aula específica e vocês tiverem o material para trabalhar, ofereça para o aluno, se tiver a condição, ofereça o quadro. Ah, mas eu vou errar, professora. Eu prefiro a sulfite. Nesse caso,
vamos incentivar o aluno já fazer o seu esboço aqui no quadro, já ele vai errar, vai, a gente erra, mas ensina, passa traços leves, né? Faça seus traços leves, prepara a tela com traços leves. Então vamos lá, mão na arte. Então vou aqui para colorir esse trabalho aqui, eu vou ter a sugestão de 3 material que eu tenho aqui, que eu vou usar durante essa pintura aqui. Eu vou usar o lápis de cor. Eu vou usar esse lápis de cor aqui, ó, da Faber-Castell. Ele é o Ecolápis, tem 50 lápis aqui. Ele é excelente. Como eu falei no começo, se o aluno estiver usando, a criança ou onde você estiver fazendo na ONG, ela estiver usando a folha sulfite, então o lápis de cor é o ideal. Então vou estar usando o lápis de cor. Em alguns momentos do meu desenho eu vou estar usando giz pastel. Esse aqui é um giz pastel com 50 cores. Eu gosto de fazer essa misturinha de giz pastel, lápis de cor, esfumaçar. Que momento que eu vou usar o meu giz pastel? O meu giz pastel eu vou usar no fundo, que vai ficar de fundo para o meu desenho. Eu vou usar giz pastel. Vai ser o primeiro que eu vou estar utilizando. Eu vou usar aqui em cima no azul, que é o céu. Aqui, se precisar, eu coloco um outro tom de azul. Vou esfumaçar com o meu dedo. E entre os operários, eu vou ver se eu coloco algum fundinho também, que iria simbolizar a roupa de cada um. Então, posso vir aqui passar um pouquinho de rosa, um pouquinho de vermelho, que vai ser a roupa. Então, o destaque vai ser para a cabeça, mas vai ter roupa, só a cor. Então, eu vou usar o lápis Faber-Castell, o giz de cera, para fazer o fundo. E, se necessário, eu vou usar esse também, mas não vou usar ele como aquarela. Ele é um giz aquarelado, eu não vou molhar. É porque esse daqui, a ponta dele, a cor que tem nele aqui, ela é uma cor bonita, umas cores bonitas. Então, o lápis, ele é bem legal. Posso estar usando esse também. E aí, eu tenho esse 10 lápis de cor também, metálico. Esses vai me servir muito para eu estar fazendo prédio e em alguns momentos do efeito tijolinho. Então, para começar, conforme eu falei, eu vou começar com o fundo giz pastel. Deixa eu posicionar aqui. É um trabalho delicado. Você tem que ter seu discernimento de saber colocar a cor certa, tá? Para não ficar um desenho muito feio. Essa é a palavra. É uma releitura, mas é seu estilo. Também você precisa deixar o desenho feio, tá? Vamos bonitinho aí. Fundo, eu vou de azul, giz pastel. Então, tudo na onde eu acho que vai ser o meu fundo, eu vou com giz pastel na cor que eu escolhi. Percebe que eu fiz também fumaça. E aí, onde tá a fumaça, eu vou passar giz pastel cinza. Então, ó, dou uma ajeitadinha aqui no meu giz pastel, com cuidado. Gente, giz pastel é tudo. Ele dá uma esfumaçada, ele dá um brilho. Então, ó, então onde eu acho que dá para colocar céu, eu ponho um pouquinho de giz pastel. Não precisa de muito. Ó, coloquei pouquinho. Agora eu venho com contraste aqui, um azul mais claro, passo por cima. Azul mais claro de giz pastel.
preenche aqui. Comecei com azul escuro, coloquei só uma sujeirinha de azul escuro. E agora, aqui ó, o azul clarinho, e na onde eu acho que é céu e não é roupa dele, ó. Céu. Eu posso tanto dar esse acabamento com o dedo, ou eu posso também passar o branco. Então, o branco eu vou dar uma diferença, ó. Aqui eu passei o branco e aqui só o dedo. Então, eu posso estar fazendo essa mistura com os dois efeitos, mas eu vou querer o branco, ó. Vou finalizar esse meu céu aqui, ó, com a cor branca do giz pastel. Então, o céu dos meus operários eu fiz de giz pastel. Ó, o céu já ficou ok. Eu falei que eu vou colocar cinza na nuvem, na fumaça. Na fumaça cinza. Então, eu pego aqui o cinza do meu giz. Se estiver muito escuro, muda. Dá um teste. A gente que tem que dosar aqui, ó. Cinza da aqui. Nesse caso, eu vou usar o dedo. Vou esfumaçar com o meu dedo. Se pegar um pouquinho do céu, não tem nada, não. Pronto. Céu, fumaça da chaminé, ok. Acho que o prédio e a chaminé dá para eu continuar nesse tom aí de giz pastel. Então, o prédio eu vou fazer, a chaminé eu vou pôr um tom vermelho embaixo da chaminé, ó. Sem pôr força. Eu faço uma camadinha leve de vermelho. Camadinha leve de vermelho. Tá aqui, camadinha leve de vermelho. Isso aqui vai dar um show de bola. Passo meu dedinho, pego um marrom. Camadinha de leve. De marrom. E aí, eu vou pegar um cotonete e vou dar essa espalhada de tinta. Peguei meu cotonete e vou espalhar essa tinta aqui. Seguro. Faz esse barulhinho mesmo. É uma pintura diferente. O giz pastel me oferece esse jeito de pintar. Se eu achar que tem pouco giz aqui, eu vou lá, busco meu giz, passo novamente, pego cotonete. A borracha ela não dá muito certo, a borracha só dá certo no próprio papel. Passar a borracha e o giz pastel. Isso aqui que eu tô fazendo é efeito e paciência. Agora, com cuidado para a tela não rasgar, esfumaço o meu giz de cera ou meu giz pastel.
igual eu fiz com o céu. Que aqui ele já tá no efeito bem lindinho. O tijolinho da chaminé. Depois, se precisar, eu entro mais com contorno. Mas pode ver, ó, que já espalhou bem esse giz. O prédio, eu falei que eu ia deixar ele escuro e vou. Então, eu vou pegar o meu... Não vou fazer o prédio de giz pastel, porque eu quero um mais delicadinho. Daqui a pouco eu volto com o giz pastel para fazer a roupa. Fundinho aí da roupa do povo. Esse lápis de cor aqui da Faber-Castell, ele é muito bom. Então eu vou fazer pintar o prédio. Porque vai ser, os prédios, eles ficaram de terceiro plano. Eles vão ficar em terceiro plano, então vai ser um desenho tridimensional. Os operários à frente, primeiro plano, a chaminé, segundo plano, e os prédios lá no fundo, no terceiro plano. Então, é uma pintura tridimensional, com terceiro plano. Já usei o giz pastel, conforme eu falei que eu ia usar. Agora eu tô aqui, ó. Vou dar uma pausa. Optei também pela canetinha, porque o meu marrom, o meu preto, ele não deu preto que eu esperava. Então, passei uma camada de lápis de cor, para dar essa base aí, para segurar a canetinha. Agora eu tô entrando com a canetinha em cima desse lápis de cor, que eu já fiz a base. Tô pintando o prédio. E é o prédio. Quando a canetinha falhar, troca, deixa ela descansar um pouquinho, que a tinta vai voltar ainda pra ponta. Ela descansa um pouquinho, depois você pega ela de volta. Pode até dar uma chacoalhadinha assim, ó. E aí ela volta, ó. Olha lá, voltou a tinta. Não precisa chacoalhar muito. É só dar esse tempo de descanso pra ela, ó. Trabalha com duas, fecha, sacudidinha, deixa ela ali descansando. Pega outra, faz a mesma coisa, ó. E falhou, fecha, dá uma sacudida, deixa descansar. Canetinha, a gente vai lá, a canetinha não presta pintar certos desenhos. Não mesmo, porque a pessoa não sabe usar. Sabendo usar, você vai ter. Tampa direitinho, faz a base aí. Então tá aqui. Agora vou pro outro prédio. Tomar cuidado que o giz pastel não gosta de se misturar com canetinha. Então, quando for usar 3 material diferentes na mesma arte, cuidado, giz pastel, giz de cera, depois eles não querem de jeito nenhum aceitar a canetinha. Até aceita, mas fica mais complicadinho. Poderia estar usando também tinta, mas é o charme da releitura, da minha releitura. E quando terminar, reforçar de novo o contorno. Tipo aqui, ó. Eu vou passar aqui, ó, aqui em cima, para dar o destaque, ó.
Depois deixo o tempo da canetinha secar. Vai ver que não tá mostrando. Porque tudo tem o acabamento. Deixa bonitinha essa casa. E assim ficou a minha releitura de operários. Vou deixar ela assim, que agora, ó, nessa finalização, pode ver que aqui, ó, cada um de uma cor. Para finalizar meu trabalho, eu vou retirar as fitas crepe. Retiro a fita crepe. Olha o acabamento que ficou na minha tela. Pego a minha canetinha, e vou fazer a coisa que eu mais gosto. Quando eu termino alguma arte, vou assinar. Porque, ó, Meire. Eu tenho a minha assinatura artística. Meire. E aí eu vou falar sobre ela. Então, a minha assinatura das minhas artes é esse meu Meire. Uma cobrinha vinda de um coração. Atrás, a gente também pode estar assinando. Acha um espaço na madeira, de preferência. Coloca aqui, ó. Meire. O ano 2022 /abril, mês 3. Ou de sua preferência, se você for dar o trabalho para alguém, você também coloca homenagem. Vamos escrever de preferência nas madeirinhas para não transpassar para o outro lado. Então, tá aí a nossa releitura. Então, vamos lá. Mão na arte. Nessa primeira fase aqui, não, segunda, que a primeira fase foi contextualizar, mostrar para o aluno o texto, como que foi o artista, a obra, tudo que ele viveu. Então, formar uma pré-imagem na cabeça do seu aluno. Então, contei a história, falei como que é o rosto sério, o rosto cansado, o rosto triste, e não frisei e não falar sobre o rosto bravo. Então, falar que nessa obra eles vão ter que colocar vários rostos com as emoções, triste, cansado, e em seguida apresenta para o seu aluno o material. Esse material que nós vamos usar é um material de fácil acesso, porém vocês podem estar usando a tela, que está aqui, ó, a minha tela. Eu vou já fazer direto na tela. Borracha, lápis, fita crepe e o apontador se necessário, que também é o caso da borracha se necessário. Vamos começar assim. Primeiro, se for tela, vamos preparar a tela. Eu falo preparar a tela porque normalmente a gente deixa umas margens, e aí vamos limitar o espaço para o aluno não borrar a tela inteira e não ficar legal. Então, nós vamos passar a fita crepe, ó, esse é o tamanho certinho da fita crepe. Vamos passar a fita crepe por toda a lateral da tela. Pode ser também na sulfite, mas a sulfite tem que tomar cuidado na hora de for puxar a fita crepe, que pode rasgar, tem que ser com muito cuidado. Então, esse primeiro momento aqui, eu vou estar passando a fita crepe para eu ganhar essa margem e limitar o espaço na onde eu vou pintar e ter um acabamento bonito. Então, ó,
É super fácil. O próprio tamanho da fita já é a margem que eu quero. Então, eu coloco rente aqui, ó, de dentro, rente pra dentro. Eu colei a minha, como vai dar, deu pra ver, ó. Colei rente, agora eu venho, subo a outra aqui. É o espaço da fita. Coloco outra aqui. Aqui, nesse caso, nós não vamos precisar fazer a margem com régua. Então, eu já tô ganhando tempo fazendo com a minha fita. Todos os quadros que eu pinto, Meire, pinto, ele tem a margem do tamanho da fita crepe e já me ajuda bastante. Então, se eu for fazer uma exposição dos meus quadros, vai estar todos certinhos com a mesma margem. Não vai estar mais larga, não vai estar mais fina, vai estar padronizada essa margem. Então, como eu já peguei esse costume, então minhas margens não tem nem como eu dizer o tamanho dela. Aí se você for fazer na caneta, no lápis, 1 centímetro, acho que já é o suficiente. Mas aqui, ó, preparo bem. Com essas, ó, nem dobrei as bordinhas para vocês perceberem. Com essa fita crepe passada aqui, agora eu sei que o meu espaço para eu trabalhar é aqui dentro. Posso trabalhar tranquila. E aí, o que eu vou trabalhar aqui? Os operários. A minha memória gravou os operários, as fábricas, os prédios. Então, é isso que eu vou desenhar. Não vou copiar, eu vou reproduzir. Eu posso fazer os operários com desenho realista, com desenho estilo animação, né? Mangá. Eu posso fazer de qualquer estilo. Como o meu estilo é um estilo de desenho mais voltado por animação, um desenho, como que eu digo, infantilizado, rostinho de desenho infantil, o não realista, é isso que eu vou fazer. Então, eu vou desenhar o meu estilo e vou passar para cá. Então, os operários, ele vai ser daqui assim, então eu vou fazer as cabecinhas, conforme eu falei, o meu estilo, desenho, tipo estilo desenho infantil. Então, não é minhoca, cabeça. E aí, eu vou colocar as cabecinhas assim, ó. E vou diminuindo essa pirâmide de pessoas. É o meu esboço. Eu posso também estar fazendo esse meu trabalho aqui diretamente com o emoji. Ó, pode ver que eu fiz tipo uma colmeia. Ó, tá vendo? Ó, uma colmeia. Mas já é a cabeça. É o meu estilo de desenho. E aqui desse lado eu coloquei os desenhos, as cabecinhas. Agora eu vou colocar as fábricas, que é o que eu lembro da explicação. Vou começar no fundo primeiro as fábricas. As fábricas eu vou querer fazer elas na hora da pintura, o estilo fundo todo preto, o fundo preto dos prédios. As chaminé eu vou deixar ela cinza e as pessoas eu vou colorir. Agora eu vou desenhar os prédios e as chaminé. Eu vou fazer com traço mais grosso para aparecer aí na tela. Aqui, ó. Normalmente essa parte faz com traço mais fino, tá? Mas como eu quero que apareça aí, eu faço aqui, ó,
com um traço mais grosso. É o que a minha memória lembra, tá? Então, essa releitura, ela é bem legalzinha. Eu posso colocar aqui as janelas dos prédios. Lembrando que esse é meu esboço. Ou esboço não, eu faço o risco fraco. Mas como eu tô explicando, eu tô no risco forte. Os prédios. Aqui as chaminés. As chaminés da época, elas eram, nas fábricas enormes, elas eram feitas de tijolinho. Então aqui, ó, na minha cabeça, eu vou colocar o efeito tijolinho nelas. Desenho do tijolinho. Primeiro eu faço esses riscos aqui e depois eu faço os estilos tijolinho. Isso aqui a criançada na escola pode estar fazendo de vários jeitos. O professor pode propor deles pegar uma revista, cortar vários rostos, colar os rostos aqui, depois o fundo pode fazer os desenhos do fundo. Então é uma arte muito fácil de se trabalhar, de releitura com ela, que cada um vai ter um estilo, um jeitinho de fazer. E essa da revista é legal, porque recorta uma pessoa branca, uma pessoa loira, uma pessoa mais clara, uma mais escura, e vai colando. Já vou mostrar a chaminé como vai ficar. Vou fazer outra. Ó, o prédio no fundo. Esses aí, efeito tijolinho, é a chaminé das fábricas. Você fala assim, professora, Meire, mas tá parecido. Não tá. A partir do momento que eu tô refazendo a arte sem olhar na arte original, tô fazendo meu estilo, a minha leitura. Pode ver que daqui a pouco vai ficar show. Aqui, terminar aqui os prédios. A chaminé, quando eu for pintar, na descrição ela tava efeito cinza, então eu posso usar um efeito cinza, ou eu posso melhorar, eu posso usar o próprio cor de tijolo à vista, que é aquele avermelhado. Já mudei a arte. Agora, voltando aqui, ó, só vou reforçar aqui a cabeça desse povo para aparecer. E mesmo que na hora que a gente risca, a gente também coloca só o básico. Os detalhes vai surgir depois do desenho pintado. Eu vou riscar o rosto, mas os detalhes do rosto de cada um desses aqui, deixa eu aproximar aqui minha câmera, hoje se dá para conseguir visualizar melhor. Melhorou um pouquinho, ó. Os detalhes aqui, narizinho, olho, essas coisas, vai aparecer bem depois. Aí tá aqui o básico. O que agora que eu tenho que fazer nesse meu desenho? Conforme a leitura base, que foi citada, que no quadro os operários estavam tristes, cansados. Eu posso colocar aqui nessa minha leitura, eu vou colocar emotions. Então aqui na minha cabeça, olha só como que é, isso mesmo, a releitura é aqui, ó, o imaginário. Na minha cabeça eu quero colocar as expressões dos emotions. Só que na hora que eu for pintar,
Uns emotion eu pinto de amarelo, uns emotion eu pinto de laranja, uns emotion eu pinto de marrom e vou mesclando aí para não ficar tudo igual. E a criatividade vai surgindo, vai surgindo. Então, vamos lá. Vou começar. Eu fiz um aqui, vou começar nessa ponta aqui e fazer o emoji. Lembrando que pode ser um emoji ou pode ser um rostinho, mas eu acho que eu vou colocar rostinho mesmo. Tudo tristezinho. Vou pôr um olhinho pequeno. Vou pôr uma boca meio tremulazinha. Um cabelinho aqui assim. Essa daqui vai ser um operário assim. Vou pôr um cabelo pra cá assim. Vai ser um base, porque eu vou ter que pintar primeiro. Então, são emotions sérios, mas porém com semblantes caídos, cabelos mais diferentes, olhinho triste. Ó, fiz 3. Olha só. Então, pode ver que nessa sequência eu vou preencher todos os emotions assim. Todos vai ter um jeitinho triste, cansado. Então, essa é a cara dos operários da época. Triste. Posso até fazer um meio tentando sorrir, mas não esqueço de puxar para tristeza. Não é choro. Boquinha caída, e saiu bravo. Não é a intenção, não é bravo. Eles não tinham nem o direito de ficar bravo naquela época. Era tristeza mesmo, muita tristeza. Eu vou dar um pause aqui e vou me acabar na tristeza, me acabar no cansaço, me acabar no desânimo do desenho e volto e mostro como que ficou. Muitas vezes é difícil até pra gente tá fazendo um desenho e ter que desenhar a tristeza. Quando eu desenhei esses vários rostinhos de tristeza, passou na minha cabeça algumas tristezas, alguns acontecimentos da semana. E é isso que o artista tem que ter, essa sensibilidade. A sensibilidade de fazer um desenho, retratar o seu dia, passar para o papel. Porque olha quanto rosto de tristeza, de desânimo, cansaço, eu tive que desenhar. E buscando na minha mente momentos do meu dia a dia, momentos da minha semana que eu passei por tristeza, por desânimo. E aí essa semana não foi fácil. Essa semana foi uma semana difícil, pesada, e foi uma semana triste para mim. Mas o artista, quando ele sai da sua vida, sai do seu cotidiano e ele senta para criar, ele busca a inspiração. A inspiração, ele busca colocar no papel suas emoções, seu dia a dia. Era o caso só voltando às aulas anteriores, era o caso da Frida Kahlo. Frida Kahlo pintava, retratando seu dia a dia, a tragédia dela em quadros. E essa releitura eu senti isso. Eu senti que, como eu expliquei, que é uma releitura que eu teria que passar a realidade do quadro na época,
com do meu jeito, o meu desenho, eu como artista busquei na minha memória, enquanto eu estava aqui riscando, busquei momentos de tristeza. Escolhi esse quadro porque a semana foi um pouco pesada e é nele que eu vou conseguir fazer essa releitura. E aí, tá aqui o esboço do meu quadro Operários. Mas o quadro, a releitura, a gente pode também tá mudando o tema dela, tema da releitura. O tema desse quadro aqui, quando a Tarsila do Amaral fez, ela deu o nome de Operários. E eu, depois que ele virou o meu quadro, a minha releitura, eu vou dar o nome de Operários Tristes. Então, tem que dar um nome, né? Nesse caso aqui, eu vou pôr operário. Eu vou pôr em cima da fita crepe, depois quando eu tirar, eu coloco ou atrás ou na frente. Operários barra triste. E aí, eu coloco o ano de 2022. Então, tá aqui a minha arte, Vou dar um pause e volto com a arte. Essa arte aqui eu não vou muito além nas cores. Se vou precisar usar, vou. Só que eu quero retratar até nas cores a tristeza desse quadro. Pesado. Mas eu quero continuar essa arte fazendo um contorno com linhas grossas, um contorno forte, porque eu quero manter o estilo desenho, não quero fazer um estilo realista, eu quero manter o estilo desenho. Então, eu vou fazer um contorno aí, volto para mostrar. Agora, vou mostrar a segunda fase da releitura, a minha releitura. A primeira fase foi riscar, e agora na segunda fase vai ser passar o contorno. Então, eu peguei essa canetinha aqui, que eu uso muito ela para lettering ou para trabalhos em porcelana, e vou fazer. Pego uma canetinha ou da ponta fina para fazer esse processo aqui. Então, eu vou contornar todas as linhas, depois eu vou pintar. Então, ó, pego aqui minha canetinha, pego uma canetinha, uma caneta boa, vou fazer isso. Se a caneta estiver falhando, troca. Aí, procura usar uma caneta fina. Troquei a caneta, mas o processo é o mesmo. A caneta não tiver boa, troca. Então, ó, tá aqui. Vou fazer todo o contorno. Como esse processo eu quero fazer passo a passo e eu falando, explicando, eu vou dar um pause, vou passar o contorno e mostro. Vou soltar mais um minutinho aí de contorno, para vocês verem que eu tô aqui no meu contorno. Essa parte aqui eu acho que é uma parte bem gostosinha, porque como os meus traços, eles não são realistas, eles são uns traços assim mais para desenho animado, então fica muito lindo. Vou aprender o realismo, desenho realista, amo, acho lindo, admiro muito quem consegue fazer. Mas os meus traços, esse é meu estilo. Então, eu gosto do meu estilo de pintura de desenho. Aqui, depois de pronto, eu posso estar colorindo com
quer uma tela, eu posso, dependendo do lápis também, eu posso estar colorindo com lápis de cor, posso estar colorindo com giz de cera, ou com a própria tinta, ou a tinta PVA, a tinta própria para tela. Então, vai do gosto e saber usar o material. Tá? Não adianta estar com material bom na mão e não saber usar. Caso da opção que eu dei do lápis de cor, tem que ser um lápis de cor bom, que ele tenha aquela maciez. Não é propaganda, mas eu falo da Faber-Castell. É um lápis muito bom. E aí, por falar nele, eu vou tentar usar ele. Se ele for bom, a gente continua, senão a gente muda o material. Tudo fazendo teste, tá? Pausa pro contorno. E assim eu contornei todas as minhas carinhas. Tô finalizando aqui a última. Dos operários, que é a minha releitura do operário, eu falei que era operários tristes. Então essa é a minha releitura. Vou colorir e aí vamos finalizar. Terceira etapa, colorir. Como eu falei, eu vou escolher lápis de cor.